Eu tenho uma doença também, eu tenho algumas, mas a mais diferente é uma doença chamada ceratocone. Ceratocone. É um problema na vista, onde o olho vai ficando pontudo e você vai perdendo visão. Eu estava quase cego um tempo atrás, eu estava enxergando 30%. Eu acho importante falar isso, principalmente para quem senta aqui na frente, porque eu sei que rola uma tensão. O pessoal fala, porra, vou sentar aqui, ele vai me zoar quando me ver. Não vou ver. Então, esse aqui é um vídeo de um comediante famoso, né, o Léo Lins, onde tem um caso de ceratocone, que serve para poder lembrar. O ceratocone ele atinge, né, todas as idades, todos os sexos, independente de classe social. Nós temos que buscar o nosso oftalmologista, fazer a avaliação anual necessária, porque se a pessoa tiver o ceratocone, ela precisa ser identificada em tempo hábil, o quanto antes, para poder não, num futuro, estiver muito evoluída, a gente não ter o que fazer. A gente descobre o quanto antes para não deixar a criança coçar os olhos, ou fazer um crosslink em tempo hábil, para quem é os pacientes indicados fazer o anel estromal, ou até mesmo o transplante de córnea. Então a gente vê aqui num vídeo cômico, né, ele falando de forma engraçada, mas não deixa de ser triste, porque a gente tem que realmente investigar e tratar todos os nossos pacientes. I can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't. Ay, candy stove, sweet like sugar. Down south, shot it, she a looker. Ay, from the dirty, let us cook it. It's a bag, better book it. See the pin. In the crib, mom, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest, you could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door, you could throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain. Perfeito, doutor. A gente quer tratar com o senhor dois temas que são catarata e ceratocone, né? São doenças que afetam a visão. Mas primeiro, bora começar pela catarata. Eu queria falar com o senhor, na verdade, o que causa a catarata e como é que a pessoa acaba sendo acometida com essa doença aqui na nossa região, principalmente? Perfeito. Catarata, ela nada mais é do que um processo de envelhecimento natural do corpo. Catarata, eu costumo brincar com os meus pacientes no consultório, um clima bem leve, bem descontraído, para que todos possam entender, que ele parece um cabelo branco, parece ruga. Todo mundo que viver o suficiente vai ter cabelo branco. Todo mundo que viver o suficiente vai ter ruga. Então, a catarata é um processo de envelhecimento natural do olho, onde o cristalino, que é um tecido que a gente tem dentro do olho, que no começo da nossa vida ele é transparente, ele vai opacificando. E com essa opacificação, a pessoa vai perdendo a qualidade de visão, tanto de cores, quanto de contraste, quanto embaçamento. Pode colocar o melhor óculos possível, que no final, mesmo assim, não vai conseguir ter a visão desejada. Começa a dar sinal a partir de quando? Quando a pessoa começa a perceber assim, que já está com assim, um problema na visão e já dá para procurar um médico? Perfeito. Geralmente, começa em torno dos 60 anos de idade. Mas vamos fazer uma analogia, igual eu já comecei a falar, com o cabelo branco. O cabelo branco começa com quantos anos? O corpo humano ele é muito individual. Cada ser humano é muito único. Eu, por exemplo, estou com 35 anos e já tenho cabelo branco. Alguns pacientes meus eu consulto com 60 anos e ainda estão com completamente a cabeça completamente pretinha. Então, assim, a média é 60 anos. Mas para poder ter certeza de quando ela iniciou e de quando ela vai ser o tempo certo para a gente poder intervir e cirurgiar, só fazendo a consulta anual de rotina.
filho tem muita rinite, muita sinusite, e ele coça bastante os olhos. Eu falo, mãe, quando iniciar o quadro de rinite e sinusite, se você vê que ele está coçando os olhos, tem que trazer para o médico oftalmologista. A principal estrutura do olho que traz a parte refracional, que diz qual que é o grau, é a córnea. A córnea é como se fosse o vidrinho do relógio, que fica assim na frente da nossa íris, a parte mais de fora do nosso olho. Se a criança ficar o tempo inteiro esfregando os olhos, essa córnea ela pode ficar mais curva, mais pontuda, em formato de cone. Daí o nome da doença, ceratocone. Cerato de córnea e cone do formato de cone. Então, essa doença ela pode vir de várias maneiras, ela é multifatorial, mas as duas maiores são genética e a outra a gente pode evitar, que é o que? Coçar os olhos. Você pode sim induzir ou acelerar o ceratocone pelo fato de coçar os olhos. E a nossa região aqui em Santarém, por causa das matas, dos pólens, da floresta, da rua que não é asfaltada, vejo que as crianças têm muita alergia. Então tem que levar no oftalmologista, tem que levar no especialista em córnea, tem que levar no especialista em ceratocone para poder saber se tem alergia ocular, porque tem colírios para isso. Igual a gente toma remédio para não ter alergia, a gente tem o colírio antialérgico. Então, só para a gente finalizar essas considerações finais já sobre esses problemas, você acabou falando se é comum ou não, mas assim, sintomas do ceratocone, para a gente falar um pouquinho mais, só para a gente finalizar, se dói, se algum outros sintomas apresentados. Então, o sintoma do ceratocone é uma evolução progressiva de perda de visão. Em um ano, a gente faz lá, a pessoa, vamos supor, tem 1 grau de astigmatismo. No outro ano, já observa, já tem 2. No outro ano, observa, já tem 2,5. No outro, 3. Então, essa progressão ela não é normal no cilindro. Então, juntamente com o parar de coçar, né, o sintoma coçar e a visão progredindo, tem que vir para a gente poder fazer um diagnóstico precoce e tomar as devidas, né, ações para impedir que essa visão chegue a evoluir. Porque se ela continua evoluindo de forma indiscriminada, a pessoa pode chegar até um transplante de córnea, que é o que a gente tenta evitar a todo custo. Alguns pacientes chegam no meu consultório e já falam, eu já tenho um ceratocone moderado e eu quero fazer o transplante de córnea para curar. Não, não é isso. O transplante de córnea é um tecido de uma outra pessoa, o seu corpo pode rejeitar aquilo ali, é um processo longo de cicatrização, vai muitos pontos. Então, assim, a gente tem que diagnosticar de forma precoce para poder não chegar no transplante de córnea. Perfeito, pessoal. Conversando aqui com o Dr. Thiago Evangelista, médico oftalmologista, agradecendo demais a sua colaboração com a gente, esclarecedora do nosso quadro Saúde. Espero o senhor retorne cada vez mais para esclarecer esses assuntos com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro. Doutor, ela é confundida com alguma outra doença? Fala-se muito com aquela popular carne crescida. As pessoas acabam confundindo? Acabam confundindo sim. Chegam no consultório, muitas vezes, no meio da nossa anamnese, eu pergunto, você já fez alguma cirurgia? Já fez algum procedimento nos seus olhos? E eles falam, já fiz cirurgia de catarata, de raspagem. A raspagem, na verdade, é uma exerese de uma carninha que cresce, que no popular eles chamam de carne crescida, mas que na verdade é o pterígio. O pterígio ele é uma carninha que cresce na parte superficial, de fora do olho. E a catarata, na verdade, ela é dentro do olho, né? Ela não é uma raspagem, ela é uma cirurgia feita, né, com maior tecnologia, com uma cirurgia um pouco mais invasiva do que o pterígio. Mas no popular eles costumam confundir sim. E aí, você? Cansado de viver num mundo todo embaçado, depender de óculos para tudo, não consegue acordar de madrugada nem ir no banheiro que é do lado da cama sem tirar o óculos? Algumas pessoas são tão dependentes que ao tirar o óculos fica surdo ou fica até mesmo ansioso para não conseguir nem ouvir. Imagina você viver sem essa preocupação de não usar nem lente de contato e nem óculos. A cirurgia refrativa, ela pode te dar essa liberdade que você sempre quis. Então, enxergue melhor, viva mais, com mais qualidade de vida e com menos preocupações. Agende sua consulta comigo, tá? E descubra a cirurgia refrativa que ela pode transformar a sua vida. Um abraço, um beijo a todos. Espero vocês no meu consultório para poder tirar mais dúvidas e se livrar aí desse óculos e ter uma qualidade de vida tanto estética, né, quanto funcional. Um abraço.
a ansiedade, a rotina estressante, os problemas do dia a dia, isso tudo pode ter resultado, por exemplo, na pressão do olho? Não. Isso é uma dúvida que a pessoa tem muito importante lá no meu consultório. Chega falando assim, doutor, eu estou sentindo uma sensação de pressão, de pulsar nos meus olhos. Estou sentindo uma sensação de pontada. Estou usando muita tela, estou muito no ar-condicionado e eu estou sentindo realmente a sensação de pressão. Eu tenho pressão alta no olho, eu tenho glaucoma, que é a doença da pressão alta no olho. Quando nós vamos investigar, que a gente faz os exames, a gente observa que o problema não é a pressão, mas é uma questão de superfície, que hoje é uma doença muito comum entre todo mundo que trabalha no computador, que não pisca direito, que trabalha no ar-condicionado. Na verdade, esse problema é olho seco. Então a gente tem que acompanhar de perto, fazer o exame, usar lubrificantes, vai resolver essa sensação de pressão, que na verdade se confunde com o glaucoma, mas na verdade é olho seco.